Meu nome é Ana Maria Dourado. Vou estar trabalhando com vocês língua portuguesa e redação. Acredito que alguns alunos me conheçam, outros ainda não. Mas acredito que nós vamos fazer um bom trabalho neste tempo que ainda nos resta para a conclusão do ano, ok? Para começarmos, nós vamos ver o conteúdo, conjunções coordenativas e locuções conjuntivas. Conjunção. O que é conjunção? São palavras invariáveis que possuem uma função estritamente gramatical, utilizadas para o estabelecimento da relação entre duas orações, ou ainda na relação entre dois termos que se assemelham gramaticalmente dentro da mesma oração. Como exemplo, nós temos: ele joga futebol e basquete. Dois termos semelhantes, basquete e futebol. Eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Duas orações. Nós temos dois verbos, iria e estou. Então, nós temos duas orações. As conjunções, elas se classificam em dois grupos, coordenativas ou subordinativas. Nessa aula, no entanto, nós vamos ver as conjunções coordenativas. Elas são divididas em 5 partes. Primeiro, aditivas. Exerce a função de adicionar, somar, um termo ou uma oração a outro termo ou oração que exerçam a mesma função gramatical, como nós vimos anteriormente. As conjunções principais, as conjunções aditivas principais são o e, o nem, o mas também, mas ainda. Coloquei aqui o exemplo. Ana não fala nem ouve. Em segundo lugar, nós temos as adversativas. As adversativas estabelecem uma relação de oposição entre os sentidos de dois termos ou duas orações de mesma função gramatical. As principais conjunções adversativas são o mas, contudo, no entanto, porém, todavia, entretanto. Olha o exemplo. Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Entendido? Em terceiro lugar, as alternativas. As alternativas exercem a função de unir orações expressando diversos fatos que são negados entre si ou excluem o fato da outra oração. As conjunções alternativas são ou, ora, nem, o quer, seja. Olha o exemplo. Ou você vem conosco, ou você não vai. Em quarto lugar, nós temos as conclusivas. Tem a função de unir uma oração à outra, apresentando conclusão ou consequência. As conjunções conclusivas principais são pois, após o verbo. Assim, então, logo, portanto, por isso. Nós temos aqui um exemplo: chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Esta é a conclusão. Em quinto lugar, as explicativas, que são as conjunções responsáveis pela explicação que a segunda oração faz em relação ao conteúdo da primeira oração. As conjunções coordenativas explicativas principais são o que, porque, o pois, antes do verbo e o porquanto. Olha o exemplo. Não choveu,
porque nada está molhado. No material enviado para você, você vai encontrar mais exemplos, mais explicações, ok? E as locuções conjuntivas. As locuções conjuntivas são um conjunto de duas ou mais palavras que juntas atuam como uma conjunção. Continuam fazendo o papel de conjunção, que é o de ligar orações. A maior parte das locuções conjuntivas é formada por uma preposição, por um particípio ou por um advérbio. Preposição tipo o de, o com, contra, para. Particípio do verbo, que é a forma nominal do verbo, uma das formas nominal do verbo. Ou um advérbio, né? Seja de modo, de tempo, de lugar, seguido da partícula que. Exemplos de locuções conjuntivas: desde que, visto que, já que, antes que, até que, sem que, dado que, e assim por diante. Alguns exemplos. Colocação numa frase: o telefone parou de tocar assim que cheguei a casa. Continuaremos amigas mesmo que você se mude do Brasil? Ou falei com todos pessoalmente para que não houvesse confusões. No material encaminhado para você, você vai encontrar mais detalhes, algumas colocações para cada situação, né? Para as aditivas, as adversativas, alternativas, as conclusivas e as explicativas. Dá uma olhada no nosso material, ok? Bons estudos!